Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Igor Joshua, sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, músico, musicólogo, técnico em edificações, engenheiro de produção, especialista em educação sexual e especialista em educação básica e superior ou educação social. No episódio do Pronista Responde de hoje, iremos falar sobre a história de uma das minhas músicas e composições que falam sobre a loucura da cruz do Calvário e a escatologia bíblica de Cristo, segundo alguns teólogos. A canção espiritual Zombaria Cruel, que está dentro da parte deste álbum Kadma, ela fala sobre a hermenêutica de todo o álbum, tá? Então eu vou falar só sobre a hermenêutica desta música, tá bom? Zombaria Cruel foi composta pela minha pessoa aqui em casa, quando tinha entre 14 e 16 anos. Se não me falha a memória, né? Eu acho que eu tinha 16 mesmo. Mas eu compus essa música em um dia só. Foi um presentão compor essa música, porque eu gosto muito. Falar sobre o Evangelho e o poder do Evangelho, elucidado na cruz, com música, é muito prazeroso para mim. E Zombaria Cruel apareceu na minha vida num dos piores momentos de estagnação social referente à xenofobia, fora e dentro da igreja que eu vivi. E compus uma música que falava sobre a pior grande zombaria que alguém já passou e passa, que é a zombaria da cruz. Hermenêutica, para quem não sabe, fala sobre a interpretação da simbologia de um texto, imagem, comportamento, sonho, visão, futuro ou objeto. A hermenêutica provém de argumentos lógicos e verídicos de acordo com histórias ou demandas provenientes da história. E na tecnologia, ou na teologia tecnológico-científica, hermenêutica significa a interpretação pelos dons espirituais das Santas Escrituras. De modo mais rústico, era isso também anteriormente, mas hoje em dia é com tecnologia, né? A hermenêutica da cruz é falada por muitos cantores do segmento gospel. Mas a cruz representa uma passagem de vida, uma situação de dor, peso ou dificuldade na vida espiritual de um indivíduo ou de um grupo social, e no caso do Evangelho, a dificuldade do peso dessa cultura, que é a cultura evangélica. A hermenêutica da Zombaria Cruel de Cristo não foi só a cruz. Ela excede o valor moral do assédio de todos os antepassados e todos os subsequentes assédios ou distorções morais que possam existir, que já existiram na humanidade, tá? A zombaria de Jesus é diferente da zombaria que fizeram com ele. O próprio Cristo, no caso. É importante ressaltar que Cristo é interpretado em diversas visões filosóficas, né? No judaísmo, ele é como um profeta. No pentecostalismo, ele é o Espírito Santo que renova a vida da pessoa e batiza com fogo, né? Dá dons espirituais, traz poder para curar, poder para manifestar operações divinas e maravilhas, entre outras coisas mais. No cristianismo existem diversos tipos de segmentos que Cristo é. Cristo é o Filho de Deus, né? Na mitologia também, mas é de uma forma diferente. Ele é Filho de Deus, mas é de uma forma que se pode ver de forma como um mito, né? Não como uma verdade. E em algumas outras filosofias, ele é considerado como um mártir apenas de outros tipos de religiões, como o Islã, né? Como o Islã, e se não me engano, tem também algumas religiões provenientes não posso falar, se me falha a memória, Deus, da descendência de Ismael, no caso, né? De acordo com a guerra entre Ismael e Isaac, que foi a descendência de Abraão, que teve alterações em relação à promessa divina, de acordo com a prole de Abraão e a escolha entre a família deles.
E a zombaria cruel de Cristo, como eu falei, ela excede o valor moral de todos os assédios antepassados, esses que eu falei, e como consequência os próximos. E ele é visto como Deus, ou como filho de Deus, ou como figura espiritual, como um amigo, ou como um profeta. E até mesmo a junção de alguns desses adjetivos para algumas pessoas. A zombaria cruel que a Bíblia fala foi o castigo de todos que sobreveio a um homem só, né? Na família comum, por exemplo, a zombaria cruel consiste no castigo relativo à moral à pessoa responsável por ser chefe da família, por exemplo, um pai, ou uma mãe, ou um irmão mais velho, ou um filho, tá? Que às vezes tem que cuidar dos pais que são mais velhos. Ou até mesmo uma pessoa responsável por uma família, né? Um padrasto, ou um tio, uma tia, ou um homem ou uma mulher que adota alguém, né? Na vida cristã, a zombaria cruel fala sobre o peso da cruz que o mundo deixa em cada alma. O fardo mental, espiritual e psicológico sofrido pelas emulações mentais, ou as críticas sociais, ou as porfias, ou as contendas, os agouros, o bullying, cyberbullying, por exemplo, nem sempre deixa as pessoas mais resistentes, porém adoece e mata, né? Até porque se não fosse daquilo que Jesus fosse morrer, né, um homem qualquer morreria de outro tipo de morte, até da rejeição mesmo, né? A zombaria cruel não é só da cruz espiritual, mas é da dor que dói mais do que a morte, no caso de Cristo. Até porque a cruz é o aio de Cristo que já passou. Hoje em dia, o aio e a cruz das famílias e almas cristãs se restringe em alguns laços familiares, onde nem todos sofrem o dano material e imaterial. Porém, sofrem e adoecem pessoas bem específicas da sociedade ou de determinado vínculo social. A zombaria excede o poder da cruz e fala sobre a caminhada cristã, o calvário, a escravidão, a nudez, o ópio, as humilhações, as desigualdades, os assédios sexuais, os abusos morais, o bullying, a profecia de morte do indivíduo da cruz, como Jesus, por exemplo, né? Jesus profetizou a cruz dele mesmo, né? Ou a morte. E a passagem, que depois se tornou até Páscoa no lugar da passagem do povo de Israel para a terra prometida, que era Canaã. Que hoje, agora, a Páscoa significa a passagem de Cristo da morte para a vida. E também da morte de cada cristão para a ressurreição. E também a passagem entre a dor da cruz e a morte, o peso mental da vergonha, o túmulo, a ressurreição, a segunda volta e ainda o arrebatamento da noiva, ou da igreja, no caso de Cristo. A zombaria cruel na teologia científica deduz que a cruz e a ressurreição de Jesus são coisas impossíveis à lei natural. Contudo, para a prospecção da tecnologia, pode-se deduzir a possibilidade de dois eventos ocorrerem: o fraude da cruz e a verdade do Evangelho como vida após a morte. A cruz da eternidade é dissuadida pelos teólogos e estudantes, mas sempre se pode concluir que há vida após a morte, não negando a existência, pois foca naquela heurística, naquilo só, né? Numa coisa só. Num círculo social só, num círculo ou numa cadeia de pensamentos única. É como escolher um livro, música ou costume e aprimorá-lo até realizar determinado fim. Nem todo mundo zomba, não tanto quanto a cruz de Cristo ou ao próprio Deus, porém, a zombaria cruel consiste também no silêncio, na ignorância, na concorrência desleal em oculto com um irmão ou uma irmã, ou até mesmo com a família, né? No stalkeamento, no sigilo antiético, na prospecção de gastos onerosos em cima de uma cultura, ou na falsidade, no jogo sujo de relacionamentos sexuados ou assexuados também, ou também nos relacionamentos morais e amorais, éticos e antiéticos. Depois da zombaria da cruz, a lei sofreu diversas alterações, assim como a reprodução
e os relacionamentos sociais e emocionais. Mas, em cada organismo, fisiologia e ecossistema social e individual, o peso da zombaria que dói mais do que a morte deixa de ser a de Cristo e passa a ser o da cruz. A palavra fala: quem quiser, tome a sua cruz e siga-o. No caso, seguir a Cristo. Nem todos têm essa escolha, né? Algumas pessoas negligenciam a cruz por uma coroa de espinhos, por exemplo. Até porque nem toda a Sã Escritura promete uma coroa real para todos, mas promete a justiça para todos. A palavra também fala que Deus levou sobre si as nossas transgressões e que aquele castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então tem um castigo que nos traz a paz, né? E tem um castigo que nos traz a dor, a dissolução, né? E muitas vezes até a morte. Ou a verdade indireta daquela morte. Então não será sempre que a tormenta ou a zombaria cruel que cada indivíduo passa vai surtir efeito na mente, mas não necessariamente na vida social, na mudança ou na vida espiritual. E a promessa do juízo final e da eternidade é o exemplo do fim do ciclo eterno dos pesares psicológicos. E o sonho de todo evangélico verdadeiro é alcançar a plena salvação, e para isso tem que formar muros e fortalezas espirituais de adoração para poder vencer de forma coletiva e individual as astutas ciladas do inimigo, que consistem em métodos de pensamentos, que é comum na Bíblia falar emulação mental, né? Quando às vezes a pessoa ou pensa muito mal da pessoa, tem um preconceito da pessoa, ou de um futuro daquela pessoa ou com aquela pessoa, e acaba negligenciando-a ou criando algum tipo de barreira psicológica para a pessoa não desenvolver determinado assunto, determinada coisa, determinado trabalho, projeto de vida. E muitas vezes a emulação também consiste em técnicas de guerra, né? Nos países antepassados, depois de Cristo, né? Quando ele profetizou a morte, também profetizou guerra. E as emulações foram o prenúncio e início de diversas guerras. Então, assim, sempre existem guerras. E na vida espiritual e na vida psicológica também é proveniente desses pensamentos que são hostis. Ou em feridas físicas letais, que é justamente a consequência, podendo acontecer. Por exemplo, né? Nem sempre tudo que é pensamento hostil vai gerar uma doença física letal, mas pode gerar uma indireta, tá? O Armagedon, que é a última batalha espiritual bíblica, é um exemplo lógico de tudo isso que eu falei, pois aumenta a cada dia que se passa a possibilidade de algo acontecer e estabelece um desfecho de acordo com a demanda psicológica, social e espiritual de cada um, né? Isso quando é feita uma analogia bíblica com a teoria da prosperidade. É como dizem: a que se faz, a que se paga. Se você planta determinada guerra espiritual, por exemplo, ou uma determinada emulação mental de forma negativa, você acaba colhendo coisas negativas para você, né? Uma guerra negativa para você, uma zombaria programada, ou para você ou para outra pessoa. É que nem falam, é a lei do retorno, né? Mas quando a teologia científica fala sobre escatologia e prega sobre o arrebatamento da igreja, se fala também de algo que a lei natural das coisas não consegue prever, também não estou falando da parte de não prever também, mas é uma coisa que não se pode prever nem na suposição, nem na posição nula em relação a isso, né? Nem não supor, no caso. Então seria um arrebatamento que só Deus sabe, até porque a palavra diz: nem os anjos sabem, nem o próprio Filho sabe, só Deus sabe, né? Por exemplo, do juízo final e da eternidade. Com ou sem vida após a morte, isso para quem crê ou não antes da morte, ou antes da cruz que a pessoa passou. Se a última cruz foi a cruz da morte. E a vida após a morte, até mesmo nas piores guerras já existentes, torna-se o único fundamento lógico de motivação
para que haja valor em morrer por algo ou alguém, de forma ilusória e covarde, ou de forma que promova fé, esperança e encorajamento. Ainda sabendo que as duas formas de motivação podem estar erradas e que a zombaria cruel poderia ser até mesmo um eterno pós-jogo sem saída ou até mesmo sem solução. Mas é através da fé, da esperança que o indivíduo, as pessoas sempre têm um novo começo, um recomeço para tentar sair da estaca zero ou tentar sair da estaca anterior que não estava dando certo e quer começar, às vezes, até um projeto novo, quer viver uma vida nova, até porque a passagem da cruz e o poder da cruz permite isso, o poder da restauração, da restituição e da ressignificação, não é verdade? Ou seja, o poder do renascimento. Assim como a pessoa morreu em Cristo, a pessoa vai ressuscitar e a ressurreição é agora, não seria só depois da morte, no caso, da morte mesmo. Ou se existem 7 mortes, como dizem por aí, a próxima morte ainda seria vida. Então, assim, é sempre dizer que sempre há uma chance, sempre há uma esperança para quem persevera na fé, para quem crê que o amor próprio também pode ser a solução para vencer diversas ciladas que até mesmo os amigos que se dizem amigos fazem com as pessoas. Até porque Jesus foi traído pelos próprios amigos, e pela própria família, pelos próprios judeus. Então, é isso o que as pessoas passam, é isso que as pessoas conseguem ver dessa música, tá? E o clipe de Zombaria Cruel foi o primeiro clipe, ou primeiro making off que eu fiz. Foi o Sem Fraudes, Engraçado, mas tá pra sair o próximo clipe. E o próximo clipe seria o de Zombaria Cruel, que será na Páscoa de 2021, que vai ser lançado, tá? Então aguardem. E até o próximo Cronista Responde, ou o próximo Mundolim. Por hoje é só. Tchau, tchau, boa noite. Se cuidem em nome de Jesus. Até o próximo episódio.